Olá, meu nome é Leandro Valente e esta é a aula 1 do capítulo 7 do livro Geoprocessamento e Estudos Urbanos Auxiliados por QGIS. Nesta aula, aprenderemos sobre como fazer a identificação por rótulos e categorizá-lo por meio de sua formatação e posição no QGIS. Para iniciarmos a aula, o primeiro procedimento para a exibição dos rótulos é unir as informações, ou seja, os atributos da camada, aos dados vetoriais. Com isto feito, podemos agora exibir os rótulos associados a cada feição. Então, podemos vir aqui no canto superior esquerdo, na camada, e clicamos com o botão direito sobre ela e acessamos as propriedades da camada. Na opção Rótulos, escolhemos a opção Rótulos Simples ou Single Labels e na opção Valor, escolhemos a coluna que será usada como parâmetro para a nossa rotulação. Então, escolhemos a coluna Código. Na aba Texto, mais abaixo, escolhemos quais as configurações textuais que serão aplicadas ao nosso rótulo. Existe a aba Amostra de Texto, que nos mostra como ficará as configurações antes de clicarmos em Aplicar. Então, esta aba nos dá uma prévia de como ficará a formatação do nosso rótulo. Clicamos em Aplicar e em OK. Então, vemos que foram adicionados rótulos referentes a cada lote da nossa quadra que estamos analisando. No caso da existência de muitos polígonos, sejam eles quadras, lotes ou bairros, pode ocorrer a sobreposição de rótulos, o que pode gerar uma dificuldade na interpretação dos mesmos. Para resolver este problema, é necessário formatar os rótulos de modo a que se tornem mais visíveis e legíveis na exibição da nossa camada. Então, voltamos ao canto superior esquerdo, nas propriedades da camada, dando um duplo clique sobre ela. E nesta opção, podemos encontrar diversos menus onde é possível fazer a formatação do texto do rótulo. A primeira opção é a aba Texto. Nesta aba, podemos alterar alguns parâmetros relacionados à formatação do texto do rótulo, como fonte, estilo, tamanho, cor e opacidade. Na aba Formatação, podemos alterar parâmetros como o tipo de caixa, o espaçamento, a orientação do texto, o modo de mesclagem, a quebra de linha, a altura da linha e o alinhamento. Esta é uma aba focada em formatação em geral. Outra opção é o Buffer, que é responsável por criar uma camada contornando o texto. Ela é ativada marcando a opção Desenhar Buffer de texto e nela podemos alterar o tamanho, a cor, a opacidade e o modo de mesclagem. Na opção Fundo, podemos ativá-la clicando na caixa Desenhe Fundo. E, como o próprio nome sugere, ele cria um fundo ao redor do texto. Então, podemos alterar o formato em que será o fundo, a cor do preenchimento, o traço, a largura, a opacidade, entre outros. A opção Sombra, que é ativada ao clicarmos no campo Desenhar Sombra, como o próprio nome sugere, ela é usada para criar um sombreamento ao redor do rótulo. E dentre as opções que podem ser utilizadas e alteradas dentro deste menu, temos o deslocamento, raio de desfocagem, opacidade, escala, cor e modo de mesclagem. A opção Frase de Destaque é usada quando se há um aglomerado de rótulos e, em virtude da escala, não é possível exibir os rótulos sobrepostos às feições. Este comando é ativado clicando sobre a opção Desenhar Frase de Destaque e nela podemos alterar o estilo da linha guia, o comprimento
o deslocamento em relação à feição, o deslocamento em relação à área do rótulo e o ponto de ancoragem. Na opção Posição, é possível escolher o parâmetro que definirá o posicionamento do rótulo em relação ao mapa. Dentre as opções utilizadas, a mais recomendada é ao redor do centroide. A depender do parâmetro que é utilizado para posicionar o rótulo, aparecem inúmeras opções que variam com o parâmetro. Uma das mais utilizadas é a opção Forçar o ponto no interior do polígono, e esta opção, quando ativada, evita que o rótulo seja posicionado fora dos limites da feição. Outra opção é a renderização. Nesta ferramenta, pode-se encontrar diversas opções cujo objetivo é melhorar a visibilidade do rótulo no mapa. Uma das opções bastante utilizadas é a opção Obstáculos, e ela é aplicável em casos em que há mais de uma camada no projeto. Numa eventual necessidade de rotulação de ambas as camadas, pode acontecer de haver a sobreposição de rótulos e estes dificultar a visualização. Se a camada que estiver sendo trabalhada for a que tiver a prioridade maior, é necessário alterar o peso desta camada para que os seus rótulos sejam exibidos em detrimento da camada que tiver menos prioridades. No nosso caso, esta opção não é interessante porque estamos trabalhando somente com uma camada. Clicamos em Aplicar e depois em OK. Quando trabalhamos com rótulos simples, geramos e modificamos os rótulos em conjuntos. Porém, podem haver situações onde seja necessário mover ou rotacionar um rótulo individualmente. Para isso, podemos utilizar as opções de mover um diagrama ou rótulo ou de rotacionar um rótulo. Essas opções podem ser ativadas clicando na barra de ferramentas no canto superior da tela com o botão direito e marcando a opção Rótulo. Podemos perceber que vai aparecer no canto superior da tela uma série de menus relacionados à modificação individual de cada rótulo. Então, selecionamos a opção Mover rótulo ou diagrama no canto superior da tela e clicamos sobre algum rótulo. Irá aparecer uma janela no centro da tela, onde poderemos escolher qual a coluna que será utilizada ou que será movida do nosso rótulo. Escolhemos a coluna Código, que é a que nós utilizamos, e clicamos em OK. Após isso, clicamos sobre algum dos rótulos da nossa feição e podemos movê-lo da maneira que nós preferimos. Semelhantemente, para rotacionar o rótulo, clicamos na opção Rotacionar rótulo no canto superior da tela e clicamos sobre o rótulo que queremos rotacionar e informamos qual a rotação em graus que desejamos com que o rótulo seja rotacionado. Com isso, terminamos a nossa videoaula. Obrigado por assistir este vídeo. Veja outros vídeos do canal para outros tutoriais ou acesse o livro Geoprocessamento e Estudos Urbanos Auxiliados por QGIS por meio do link na descrição do vídeo.